O barulho que eu nunca mais vou esquecer, quando eu estava no hospital, que a minha mãe estava morrendo, não estava morrendo ainda, ela ia ser operada do cérebro, porque ela teve câncer. A mãe estava em outro quarto e me avisaram, sua mãe está indo para a sala de cirurgia. E aí eu fui com ela de mão dada e ela disse assim, toma conta da Sandrinha para mim. Que é a sua irmã mais nova. Que é minha irmã mais nova. Toma conta da Sandrinha para mim. E ela foi embora para cirurgia e não voltou nunca mais. E quando a minha irmã Sandrinha ficou no corredor esperando ela voltar. E de repente eu continuei no quarto. Eu ouço um grito fortíssimo. Um grito que era da Sandrinha. Como ela deve ter sofrido, tadinha. Ter sofrido, cara, nessa hora ela deu um grito. Ela coisa de animal ferido. Animal ferido. Ela tava no corredor vendo. A médica subiu e contou: cadê sua irmã? Tá no quarto da Miriam. Ela falou: sua mãe se foi. Menina, eu ouvi esse grito, não sei a quantos metros, não vou dizer quilômetros, que é mentira, metros de distância. E eu nunca mais me esqueci desse grito dela. E eu não pude fazer nada por ela, pra ela não estar triste até hoje. Ela tá triste até hoje. Então isso pra mim é definitivo de acontecimento. E o sofrimento dela, porque nem eu gritei, nem eu chorei tanto. E pra mim é a pior coisa da minha vida, foi minha mãe ter morrido. Pior coisa da minha vida. Nós temos uma ligação que é muito forte, uma ligação telepática. Iná e Ani Barbosa são gêmeas univitelinas. Nasceram de um único óvulo fecundado que se dividiu em duas partes no início do seu desenvolvimento. É quase impossível distinguir gêmeos desse tipo. Eu lembro que eu era muito pequenininha, a Iná estava andando de velocípede e ela machucou a perna e começou a sangrar demais. E eu senti aquela dor e falei pra minha mãe, está doendo a minha perna. A mãe falava, mas como sua mãe, você não tem nada na sua perna? Eu falei, mas tá doendo em mim, mãe, está doendo em mim. Você me falei isso. Eu chorava, ela sentia dor. E aquela dor dela passava pra mim. As gêmeas contam que esses fenômenos sempre se repetiram, mesmo depois que se casaram e uma passou a viver longe da outra. Ela estava em Tuiutaba, no pomar da casa dela, e ela me viu. Ela teve a impressão de ter me visto e me ligou imediatamente. Eu vi ela no meio das árvores, um vulto. E eu fixei, era o vulto da Ani. Eu estava dormindo. Eu falei, Iná, sonhei com você. Sonhei no seu pomar, descrevi o pomar da fazenda onde ela estava, sem nunca ter ido lá. E ela falou, você não sonhou, você esteve aqui. Então isso foi uma prova muito grande desse mistério que nos envolveu durante toda a vida. O fato mais impressionante aconteceu um certo dia em que Ani foi internada de emergência. E no métier do hospital, a gente não informou nada para ninguém. Nesse intervalo aparece a outra lá apavorada, né? Quando eu cheguei, eu encontrei a Ani com hepatite. Todos os sintomas dela estavam dentro de mim, só que eu não estava doente. Então apavorada como se estivesse sentindo mesmo alguma coisa com ela também. E aquilo me impressionou a vida toda, né? Luciana, filha de Ani, conta que certa vez estava com a mãe no cinema. De repente, Ani sentiu o impulso de sair no meio do filme. E então, de repente, quando a gente saiu do cinema, que a gente andou pela cidade, a gente viu que minha tia tinha batido o carro. Então era isso que ela estava sentindo, ela viu que estava acontecendo isso com a minha tia. Então foi um fato que me marcou muito, desse mistério que liga as duas. Minha tia liga, ela já sabe quem tá ligando. E quando chega alguém aqui, eu falo assim, tô esperando meus amigos. Não, mas essa não é sua amiga não, é a Ani. Elas já sabem, parece que é uma coisa assim, que vem de dentro. Todos os dias, às 5 da tarde, as gêmeas celebram um ritual. Acendem velas e rezam. Nessa hora nós sabemos perfeitamente se uma está bem, se a outra não está. Seria o destino capaz de provocar tantas coincidências na vida dessas mulheres? Ou talvez este seja mais um caso para o Padre Quevedo. Muito boa tarde. Boa tarde. Você? Ani. Você, Iná. Boa tarde.
muito prazer. Como dizem na Espanha, que a felicidade atropele vocês duas. Olha um caso. As gêmeas contam a história toda ao padre Quevedo. Minha irmã sente uma dor, eu sinto aquela dor, às vezes na tristeza, na alegria. Isso para nós é um enigma. São gêmeas, univitelinas, e já explicou tudo. Se chama em parapsicologia, os nomes técnicos vêm do grego, telepatia. Telepatia, segundo a parapsicologia, é o conhecimento que o inconsciente pode absorver de outra pessoa. É um fenômeno raro. É mais típico um sofrimento, uma morte, uma desgraça, um acidente. Mas quando se trata de uma coisa emotiva, de um ser querido, de umas gêmeas que se amam, então é mais fácil que se abra a porta de passagem. Por exemplo, Adão e Eva, eles devem ter vivido numa bolha. O fato é o seguinte, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização super estruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão e Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, de onde já estava lá? Como, por exemplo, no capítulo 6, outra vez, antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes, seres desproporcionais, que estão sendo achados há muitos anos e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público, porque dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. Todos os mitos dos povos contam a mesma história, só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista do século XX e do século XIX, diz, não, isso é só mito da ignorância desses povos. Eles inventaram, agora, não se comunicaram e inventaram tudo, coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. E diz lá o texto de Gênesis, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e com elas geraram os nefilins, que eram os gigantes. O texto de Gênesis diz que eles corromperam toda a criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado criaturas vivas, eles as desconfiguraram. Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. Você vai ver a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos. Você vê, por exemplo, Flávio Josefos, que é o grande escritor judeu, que ganhou esse nome depois para criar uma adaptação romana para sobreviver entre os romanos e que reescreveu toda a história judaica do Gênesis para frente, até depois da queda de Jerusalém e mais um pouco, ele diz aos gregos, ele diz, vocês gregos, todo o panteão de vocês foi verdade, não foram mitos. E ele diz, são os seres descritos em Gênesis, no capítulo 6, da fusão dos Benai Elohim com as filhas dos homens.
De modo que o que Freud se apropriou como uma psicologia humana, usando o panteão greco-romano como simbolização, manifestação arquetípica exacerbada da natureza humana exagerada, de fato aconteceu. Se você quiser entender a psicologia desses seres pré-diluvianos que decorreram dessa miscigenação de entes celestiais com as filhas dos homens e com a corrupção do gênero humano, em razão da qual veio o dilúvio, que foi o resetting. O dilúvio está explicitamente dito que não tinha mais saída. Se a humanidade, ou o que tinha restado da humanidade, continuasse daquele jeito, tinha acabado tudo há muito tempo atrás. O dilúvio foi um resetting, para ver se a gente... Aqui a comida tem muito alho. Eu nunca comi uma comida com alho no Brasil. Você come onde, velho? Nunca? Não. Pô, você tá a se fazer. Você tá a se fazer significa que tá mentindo? Sim. Ué, não falam assim? No Brasil, não. Mas sabe o que é engraçado, velho? Porque a Angola tá no continente africano. E você fala de uma maneira mais formal que os brasileiros. Os países africanos que falam francês na África, ou seja, tem uns 25, também falam um francês mais formal que na França. Sabe o que é isso? Estilo. Escravidão. Injeção no bumbum, onde deve ser aplicada? Ei, já deixa eu te dizer, muita gente está aplicando nos flancos. Sabia disso? Por quê? Porque não baixa a roupa do paciente até a região do cóccix. Tem que mostrar literalmente a risquinha. Tem que baixar a roupa do paciente até a risquinha do bumbum. Baixa só um pouquinho. Hoje a maioria das roupas é cintura alta. Está aplicando na região dos flancos, certo? Aí pode gerar uma infecção, certo? Uma tá ok? Não é na região dos flancos, pois no flancos tem o quê? Gordura. E a injeção no bumbum é intramuscular, é no músculo. Outro detalhe, quando vai fazer a injeção no bumbum, não é o ideal fazer uma prega, pois a prega faz o quê? É couro, é subcutânea. E a injeção é intramuscular, certo? Então, o ideal é não fazer a prega, pois você puxa muito couro, muita camada. É intramuscular no ângulo que, ó, de 90 graus, retinho. Mas você precisa entender o seguinte, ó. Aqui da coluna vem o nervo ciático. Quando chega aqui na região sacral, no cóccix, no sacral, o nervo ciático ele faz essa abertura aqui, ó, pro meio do glúteo, ó. Ou seja, no meio do glúteo, você já sabe que passa o nervo ciático. Então, de maneira nenhuma, pode fazer a aplicação no meio do glúteo, pois pode gerar paralisia no paciente, gerar uma lesão, uma complicação no paciente. Então, Danilo, onde devo aplicar? Simples, ó. Na região do cóccix, você faz uma risquinha paralela ao cóccix, certo? E paralela ao cóccix, lá no posterior externo, que é saindo, você aplica a medicação, certo? No posterior externo, saindo, aplica a medicação. Vai estar longe do nervo ciático, é intramuscular. Certo? Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha para limpar, porque o fundo é de areia, não dá para aspirar. Eu que entro. R$400 um mergulhador com snorkel, com bomba de oxigênio. Que isso é uma operação para limpar. Aí eu falei, não, vou pagar R$400 pro mergulhador, eu vou fazer. A gente é capaz de pagar, meu amigo, R$1 milhão por um apartamento. E você chama um homem para pintar o teu apartamento de R$1 milhão. Ele te cobra 5 mil. Você acha um absurdo. Então a coisa a gente paga, a pessoa, o trabalho a gente não paga. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índios e pela escravidão. Então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão, com o trabalho escravo, ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho. Você sabia que se a tomada aí na sua casa estiver ligada dessa forma aí, você pode estar pagando um pouco a mais na sua conta de luz, só pelo fato da tomada ter sido ligada da forma incorreta? Então, hoje eu vou te falar o porquê que isso acontece.
o porquê que você pode estar pagando um pouco a mais na sua conta de luz. E eu vou te explicar aqui também qual é a forma correta de você fazer uma ligação de uma tomada dupla. E aí pode ser utilizado esse padrão aí até para ligação de tomada tripla, ou qualquer outra tomada que você tiver aí. Três alimentos, Thiago, que não se pode tirar da alimentação. Primeiro, ovo. Ovo. Tem que ter, é o alimento mais nutricional do mundo. Segundo, banana. O alimento que mais previne a depressão no mundo pela quantidade de serotonina que ela vai produzir por causa do aminoácido chamado triptofano. Terceiro, maçã, que é o único alimento do mundo que consegue combater o triglicerídeo e o colesterol, que é uma das principais causas de infarto do planeta Terra depois da margarina. Mas quanto de maçã? Isso, você pode uma por dia. Eu acho legal usar o vinagre de maçã com água e mel. Eu posso ensinar rapidamente? Pode. Meio litro de vinagre de maçã, 1,5 litro de água, 3 colheres de mel para adoçar. Coloca em uma garrafa, deixa curtindo na geladeira 5 dias. Terminou os 5 dias, vai tomar 50 ml de manhã, 50 ml à tarde. Faz o exame na primeira oportunidade e depois de 30 dias faz de novo. Se tu não melhorar, vou tirar o óculos aqui. Se tu não melhorar, eu nunca mais gravo um vídeo, nunca mais venho no teu programa e nunca mais vou